Otávio Teixeira. O Charles está chegando aí, viu, gente? Obrigada. Primeiramente, boa noite a todos. Um prazer, uma gratificação imensa poder participar de uma dinâmica da troca de conhecimento aqui em Brasília. Então, tenho certeza absoluta que essa é a primeira de muitas palestras e dinâmicas que a gente vai fazer juntos e barganhando conhecimento como sempre. O tema de hoje à noite principal é a origem da humanidade. Então nós temos aqui o Otávio, que vai entrar mais a fundo nessa parte com uma pesquisa que foi desenvolvida durante anos, com foco principal nos sumérios, nas tábuas dos sumérios. E logo depois a gente vai ter uma palestra sobre paranormalidade com o Charles, ele ainda não chegou. E por último eu vou fechar a informação compartilhando todas as informações com o conhecimento passado pelos nossos parceiros, pelas nossas fontes originais do que é, de como que foi criado, como foi desenvolvido e como chegamos na evolução atual como seres humanos, ok? Então vou passar diretamente para o Otávio para ele iniciar essa palestra sobre a origem e logo depois nós voltamos a conversar. Muito obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Tá forte aqui. Boa noite. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui em Brasília. É a segunda vez que eu venho aqui, adoro essa cidade, primeiramente. Gostaria de agradecer a acolhida que a gente teve já no trabalho de campo que a gente veio, que foi assim, eu achei excelente, adorei. Valeu demais ter vindo aqui. E também a oportunidade aqui de estar fazendo essa palestra com vocês, para a gente poder trocar conhecimento. Queria agradecer a toda a equipe que nos ajudou, que a Solange agradeceu também. Eu queria agradecer também ao pessoal do núcleo. Eu queria fazer primeiro, para começar, uma pergunta. Quem aqui já assistiu o nosso vídeo, a nossa palestra sobre a origem da humanidade? Pode levantar a mão, por favor. Tá, ok, só para ter uma ideia. Essa palestra de hoje, apesar do tema ser o mesmo, ela não é idêntica à anterior não, porque a gente adicionou algumas coisas, informações novas, fora que quem assistiu o vídeo percebeu que teve uma censura do Alan, que de vez em quando as perguntas eram um pouco complicadas, a gente cortava o vídeo para que a informação não poderia ser passada no vídeo. Então são informações que a gente só passa na palestra ao vivo. Então tem esse diferencial entre assistir pela internet e estar presente. As perguntas, as questões mais profundas, essas a gente não passa porque tem informações que a gente tem que ver se podem ser passadas no dia, tem que vir em função das perguntas que o pessoal vai fazendo, né? Vão ser duas apresentações que a gente vai fazer aqui, que eu vou fazer para começar. A primeira é essa sobre a origem da humanidade e tem uma segunda que vai falar um pouco da parte de física quântica, que é menorzinha, a segunda é uma parte bem curta. Gostaria de, primeiramente, coloquei aqui Sonia, Otávio e Alan. Bom, primeiro agradecer a Sonia, que não está presente aqui, que é minha esposa, mas que ajudou a preparar toda essa apresentação e que ajudou a gente a consolidar o conhecimento que a gente tinha. Então, vocês vão ver alguns errinhos, às vezes, de português na apresentação, porque ela é francesa e algumas coisas passaram, e eu não consegui modificar a apresentação, eu não consegui nem trocar o logo do projeto, eu preciso aprender a fazer isso nessa apresentação ainda. Então, vamos lá. Primeiramente, eu sempre conto o porquê que a gente fez essa pesquisa. Fiz essa pesquisa porque, na época, no relatório bíblico, quando estava lendo essas frequências, o Urandir falou com a gente, todo mundo batia as fotos e saía lá, frequência de Joana d'Arc, frequência de Maria Madalena, frequência de não sei quem, e eu estava lá na França, aí eu ficava escutando o pessoal falando, porque a frequência da Madalena tinha tais habilidades, posso desenvolver isso, e eu achava aquilo assim maravilhoso, falava, nossa, não vejo a hora de pôr os pés no Brasil para poder tirar essa foto. E aí, finalmente esse dia chegou, eu vim para o Brasil de férias, bati a minha foto e quando chegou o resultado, tinha saído linhagem bíblica, linhagem de Adão. Aí, a minha boca, que estava feliz assim ao abrir a foto, ela fez um invertido assim, porque eu pensei assim,
frequência de Adão. Assim, o cara ficava pelado lá, correndo com a Eva no jardim, enquanto os outros todos cheios de habilidades e tal. Eu não me identifico nem um pouco com esse cara. Aí eu decidi então começar a pesquisar o máximo de informação para ver se eu achava alguma coisa que batia comigo. A minha maneira de fazer a pesquisa é sempre assim: eu tento pesquisar diversas bibliografias e depois ver aquilo que bate no meu plexo ou que lembra um pouco aquilo que a gente tem de memória cósmica. Quando eu acho que aquilo vibrou comigo, eu tento seguir aquela linha. Depois que a pesquisa está pronta, eu sempre tento validar, ver com a Alan se é mais ou menos naquele sentido mesmo ou se está completamente fora de rota. Bom, felizmente não estava fora de rota. Então vamos para o... Então, primeiramente, qual seria a origem da humanidade? De quem que a gente está falando aqui de humanidade? A gente está falando, é da gente? É de dimensional? É de quê? Dos deuses que vieram do espaço? Não, a gente está falando aqui agora da humanidade, desses corpos humanos que foram criados, da criação da raça humana, né? Eu separei em três tipos o tipo de criação da raça humana. A gente tem o criacionismo, que é a primeira, que é aquela versão que a maioria conhece, que é a judaico-cristã. Deus foi e criou o mundo e Deus criou o homem. Essa é a versão do criacionismo, né? A gente não consegue achar muitas outras versões de outras civilizações que tentam nos mostrar como que foi criado o homem, porque na verdade a própria igreja, durante toda a história, ela chegava nos locais e a primeira coisa que fazia era queimar os documentos que existiam, que davam esse tipo de informação. Então, acabou que das versões que a gente acha de criação humana, a gente tem pouquíssimas diferentes dessa que a gente tem da igreja. Quando eu falo igreja, tem a versão dos judeus, dos cristãos, dos católicos e também dos muçulmanos, elas são muito próximas. A gente tem um outro tipo de criação do homem que seria baseado na teoria da evolução, né? O que é a teoria que é defendida pela ciência hoje é o que eles tentam falar que é o que aconteceu. A teoria da evolução vai falar o quê? Que vai ter uma mudança das características hereditárias de uma população à medida que o tempo vai passando de uma geração para outra. Essas populações, elas vão se diversificando ao longo do tempo. Qual que é o problema dessa teoria, na verdade? O grande furo dela é o tal do elo perdido. Porque a gente fala que vem do macaco, esse macaco foi evoluindo até virar o ser humano, mas só que a gente não consegue achar esse elo de ligação entre o macaco e o ser humano. E, portanto, quando a gente vai verificar a evolução de outras espécies, a gente sempre consegue achar, na maioria dos casos, a evolução, como que foi evoluindo. Então, esse é o furo dessa teoria. Será que nós vamos achar o elo perdido? Bom, já vou adiantando, na minha opinião, nós nunca vamos achar esse elo perdido. E a gente vai ver por que ele nunca será encontrado. Existe um terceiro tipo de teoria sobre a criação, que eu chamo de teoria mista, porque vai falar, na verdade, a gente encontra isso em vestígios de antigas civilizações. O que essa teoria vai dizer? Que vieram deuses do céu, chegaram na Terra e criaram o ser humano a partir de um macaco. Que eles fizeram experiências genéticas com esse macaco e foram modificando até que se criou a raça humana. Essa teoria é mista por quê? Porque no final das contas foi um deus, só que diferente, eu coloquei entre aspas, que chegou e veio e criou essa raça, mas ela também é misturada com a teoria da evolução, que foi uma evolução não natural, mas foram modificações genéticas. Deuses, porque na visão dos homens, aqueles seres superiores eram deuses, né? Não que a gente acredite que eles eram deuses de verdade. Então, aí, já que a gente está querendo olhar a origem da humanidade, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a gênese humana. O que a gente tem sobre a gênese humana? A gente tem o nosso Antigo Testamento. Nas nossas pesquisas, teve uma coisa que pessoalmente me incomodou extremamente quando eu comecei a pesquisar. A gente abria o Antigo Testamento e num texto a gente vai ver Deus todo generoso, indulgente, misericordioso, que ajuda a humanidade. Poucos capítulos depois, Deus está pedindo sacrifícios, está explodindo a cidade, está fazendo os outros absurdos, impiedoso, colérico. E aí eu fiquei pensando, gente, esse Deus está muito bipolar. Tem alguma coisa errada com esse Deus
não sei, maníaco depressivo, alguma coisa assim, mas tem alguma coisa errada. Eu falei, está muito contraditório. Aí eu pensei, tem duas personalidades, não só Deus, por que que a gente está achando esse Deus dessa maneira? Então a gente tentou pesquisar bastante. E seria uma personalidade masculina ou uma personalidade feminina? Aí, pesquisando a literatura suméria, acadiana e egípcia, a gente compreendeu um pouco melhor essa ideia. Para falar... vamos falar aqui da Gênesis, sempre voltando a isso, a gente está falando, a origem da humanidade, dos judeus, católicos e muçulmanos, é mais ou menos a mesma. O Antigo Testamento da Bíblia, ele vem de onde? Para quem não sabe, o Antigo Testamento da Bíblia vem da Torá. É um livro dos judeus. Esse livro e a Gênese humana é um livro que chama-se Bereshit, que é o primeiro livro, o livro da criação. Então a religião católica depois decidiu, quando foi criar a Bíblia, primeiro pegaram a Torá, o livro antigo dos judeus, e depois pegaram, fizeram uma seleção de textos, como bem eles foram escolhendo segundo as conveniências, e montaram o Novo Testamento, que em algumas épocas foi modificado também, tanto é que existem versões em mosteiros mais antigas, em que os textos são diferentes das versões atuais. E eu mesmo pesquisando em diferentes versões da Bíblia, que existem alguns sites que mostram versões do mundo inteiro, a gente pesquisou em inglês, francês e português, os textos que falam da Lilith, por exemplo, quando a gente já pesquisa nas Bíblias mais atuais, já falam de um monstro, de alguma coisa assim, mas não dão mais o nome. Então, muita coisa foi sendo retirada. Então, eu sempre gosto de falar isso, tipo assim, convicções religiosas. A gente não tem por intenção aqui ferir nem ofender as convicções religiosas de ninguém. Não é uma questão de crença, a gente tentou se basear aqui simplesmente numa pesquisa. É uma pesquisa que foi feita com uma metodologia mais científica mesmo, com uma pesquisa bem neutra. Eu não tentei chegar e tentar provar alguma coisa no sentido do que eu queria. O que eu quero dizer com isso, a gente não chegou e falou assim, o Projeto Portal fala isso, deixa eu procurar um texto que fale isso também. Esse vai ser o texto que eu vou usar. Não foi o que aconteceu. A gente tentou procurar textos neutros, e como eu disse, aquilo que eu achava que batia com aquilo que eu achava que era o que estava mais neutro, sem ser tendencioso. E dentro daquilo, quando eu fui pesquisando e separando, eu fui percebendo que alguns daqueles textos batiam com o que o projeto falava. Então, a gente tentou colocar essas coisas em evidência. Então, o livro da Gênesis na Bíblia é o livro que vai contar como Deus criou o mundo. Criou o homem, o primeiro homem e a primeira mulher, né? Então, o que a gente sabe de Adão e Eva, a maioria? Bom, viveu num lugar paradisíaco, o Jardim do Éden, foram tentados por uma serpente, teriam comido o fruto proibido, uma maçã, e foram expulsos do paraíso de Deus. Bom, simples assim, essa é mais ou menos a versão que a gente conhece, né? A serpente malvada induziu os dois e, de repente, deu no que deu, foi o pecado original, e por causa disso o mundo está essa maravilha de hoje. Culpa dos dois e da serpente e da maçãzinha. Então, aí a gente foi fazendo pesquisas nos textos dos sumérios e nos textos da Babilônia. Então tem algumas coincidências que são muito interessantes. O Antigo Testamento foi escrito a partir de 605. Aí eu coloquei algumas coisas. Por exemplo, em 2800 a.C., as lendas sumérias já falavam do Éden, entre o rio Tigre e o Eufrates, da expulsão da raça adâmica do paraíso e do primeiro mito do dilúvio com um personagem que eles chamam de Zilzudra, que seria o Noé sumério. A mesma história da arca, do dilúvio, da arca, tudo igual. Ou seja, os sumérios, muito tempo antes do Antigo Testamento, já falavam de tudo isso. Depois, 2500 a.C., a gente acha as placas de argila dos sumérios falando de Adão, como ele foi influenciado pela serpente a comer o fruto da árvore proibida. No Egito a gente tem também, nos textos egípcios, a história do Messias Horus, filho de Osíris. Qual que é essa história do Messias Horus? Ele recebeu o título de Marduk também, e a morte dele é celebrada
no dia entre o 15 e 20 de março, mas o interessante é que o nascimento desse Messias era dia 25 de dezembro. Então, mais uma coincidência, semelhança com Jesus. Qual que é a história desse Messias, na verdade? Horus era filho de Osíris, mas na verdade Osíris já tinha sido assassinado pelo irmão Sete. E aí, existem várias versões para como houve a fecundação assim, da esposa, Ísis, e nasceu Horus. Horus cresceu como um deus, e depois ele vinga a morte do pai. Eu vou entrar mais no detalhe sobre Horus, depois a gente vai falar um pouco dele. Outro texto, 2371 a.C., um texto que fala da história do rei Sargon I da Mesopotâmia. Encontrado numa cestinha flutuando no rio Eufrates, criado por um jardineiro, e depois ele se torna copeiro do rei e posteriormente o príncipe, e ele se torna depois o rei da Mesopotâmia. A história é muito parecida com a história de Moisés. Então, sim, são semelhanças gritantes, assim. Então, eu comecei a pensar nesse momento que existiam ou plágios, ou cópias distorcidas, ou coincidências absurdas, né? A gente não pode descartar nenhuma hipótese. Então, de Moisés à Suméria. A interpretação judaico-cristã diz o quê? Que Moisés escreveu a Gênesis, mas baseado em nada, não existe provas, não existe nada que diga isso. Mas a gente tem uma interpretação histórica. Essa interpretação histórica vai contar outra coisa para a gente completamente diferente. O que aconteceu? Os judeus, eles ficaram cativos na Babilônia durante muito tempo. Isso são fatos que assim, aceitos pela nossa ciência, não tem nada de novo nisso. E essa época que eles ficaram lá, a Suméria era na Mesopotâmia. Eles enterraram várias placas de argila na região. Quando surgiu a civilização da Babilônia, eles recuperaram essas placas de argila. Existiam os sacerdotes da Babilônia, e eles faziam leituras desses textos, dessas placas, contando como era a origem deles, de onde vinham essas informações, tudo baseado nas placas. Enquanto o povo hebreu escutava essas histórias. Então, quando eles foram libertados, saíram de lá, eles saíram e passavam isso que eles tinham escutado de boca em boca, era uma tradição oral deles. Até que, numa certa época, eles decidiram reunir todo o conhecimento que eles tinham, essa tradição oral, e escrever a Torá, que é o Antigo Testamento. Ou seja, o que eles... Se a gente aqui hoje, no mundo de hoje, eu conto aqui uma coisa para vocês, ou vocês me contam, eu vou passar para alguém, a coisa já sai um pouco distorcida, ou a gente vê uma coisa na televisão, vai verificar, já poucos anos depois, a gente vê que a história contada já está completamente distorcida. Agora imagina um povo que escutou o outro que estava lendo os textos de pedra, que eram de um povo que nem eram eles, que passou isso de boca em boca, e que depois resolveram juntar essas informações. A gente vai ver daqui a pouquinho no que deu, né? Isso é o que eu acabei de falar. Suméria escreveram essas plaquinhas, são essas plaquinhas de argila que foram encontradas, com essa escrita. Os sábios da Babilônia, com conhecimento, pegaram essas placas. Aí, a época que os hebreus ficaram cativos, entre 597 e 538 a.C., desculpa, tá bom? Depois os sacerdotes, eles liam esses textos. Calma aí, gente. Eu acho que se eu ficar por aqui, vai ficar melhor, não vai? Todo mundo feliz, né? Eu vou ficar ali atrás da porta. Pode passar. E aí isso criou uma grande influência. Aí a gente percebe com isso tudo, o que é muito claro para a gente, é perceber a influência da cultura babilônica, ou melhor, suméria, na cultura hebraica. Na verdade, não é a cultura hebraica que é original, e sim a cultura da Babilônia. Então, vou mexer de novo aqui, a gente vai fazendo ajustes.
Nós é que temos que agora mudar de posição, posicionar mais, né? Pessoal, não vamos sair da faixa. Então, de repente, o que eu pensei? Vamos reconsiderar as traduções? Porque o pessoal que pesquisa tem mania de falar assim: vamos pegar da fonte a Bíblia para entender? Então vamos estudar tudo na linguagem dos hebreus? Ou melhor, vamos fazer mais bonito ainda, vamos estudar o aramaico, que era a linguagem da época, e vamos ver as traduções do aramaico? Mas eu falei, gente, mas isso é uma carochinha, porque a gente vai estudar uma língua que já foi deturpada, que a história que está escrita ali já está errada. Então, o que a gente vai tentar fazer? Vamos tentar estudar o sumério e ver o que significavam as palavras em sumério e não em hebreu. Porque o sumério veio antes com as mesmas histórias. Então, vamos saber qual é a origem desses textos. Então, a gente... É isso mesmo, a gente pode passar. Aí eu pensei, vamos tentar entender melhor o Deus do Antigo Testamento. Por que ele tinha esses comportamentos diferentes com relação à humanidade? Bom, primeiramente, na Torá. A Torá, qual que é o Deus que a gente tem? A gente tem um Deus único, né? Pai de todos, masculino, com a personalidade assim, que varia, né? Uns dias generoso, outros dias mais malvado. E nos sumérios, a gente tem 3 principais divindades masculinas. Nesse caso, ainda não. A gente tem Enlil e Anu, que na verdade, Enlil era um deus sumério que veio de fora da terra e ele era bem guerreiro assim, era um soldado na verdade. E o Anu, que seria o pai de Enlil, ou avô. Existem versões um pouco diferentes assim. A gente vai ter 7, os dois correspondem a 7 e a Atum-Ra no Egito, ou seja, Enlil e 7 seriam a mesma pessoa. Enlil é o nome dele na Suméria, 7 é o nome dele no Egito. Anu ou An também na Suméria seria o Atum-Ra no Egito. E esses são os 2 deuses coléricos. Quando a gente começou as pesquisas, a gente fazia o quê? Achava um texto onde o Deus está mais bravo e achava nos textos egípcios e nos textos sumérios aquela mesma passagem. Porque existe a mesma passagem com o mesmo local, às vezes o nome muda de uma letra. E a gente via que correspondia, todas as passagens que o Deus estava mais duro com a humanidade, correspondia às passagens desses 2 deuses. Quer dizer, aí a gente já fundiu 2 em 1, quando era o Deus mais colérico. Quando a gente tinha um Deus mais bondoso, isso correspondia ao Enki, ou Enkiá, na Suméria, que corresponde ao Osíris, no Egito. Esse já era um Deus civilizador a favor da humanidade. Ele é que transmitia o conhecimento para a humanidade e apareceu em vários locais na Terra nessa época. Então, a gente tentou pegar o foco nessa pesquisa na gênese humana com relação e ver os correspondentes com relação a esses deuses. Então, para muita gente, muitos pesquisadores, houve um plágio, né, gente, na escrita da Bíblia, porque foi copiado desses textos dos sumérios, assim. E tem horas, eu peguei os textos, vou mostrar para vocês daqui a pouco, tem horas que é descarado, assim. Não dá nem para você falar que, não foi uma interpretação. As linhas são idênticas. Então, isso é o que a gente falou, que eles repetiram o que eles escutaram durante o cativeiro, os hebreus, e nesse ponto muita coisa foi perdida. Outras coisas foram alteradas por interesses na época. Então, vamos começar uma análise da Gênesis. Primeiro eu vou explicar qual foi a minha fonte. A análise da Gênesis terrestre a partir de tabletes de argila. A gente vai começar a contar a história humana a partir do que está escrito nos textos sumérios. E descobertas, essas tabletes foram descobertas no século XIX no Iraque e na Síria. Qual é a fonte de interpretação que eu usei? Um cara que é franco-alemão, que se chama Anton Parks. Por que eu escolhi esse cara? Diversos motivos. O primeiro,
Eu não concordo muito, pessoalmente, com algumas interpretações do Zecharia Sitchin, que é um tradutor de Sumério que é o mais conhecido de nós todos, né? Eu imagino que todo mundo conhece. Por que eu não concordo com alguns textos dele? Porque os primeiros livros dele, ele não apresenta as fontes na tablete de argila. Os primeiros livros dele, ele fala, isso é assim, a história conta isso, mas na hora que os pesquisadores falam, então tá, é isso, mostra pra gente a tablete e a linha que está falando isso, pra gente ver também, ele não mostra essas fontes. Então isso para mim não me gerou segurança para trabalhar com as afirmações dele nos primeiros livros dele. Os últimos livros dele, eu achei que ele já estava apresentando as fontes, mostrando os textos, já não é mais a mesma coisa. Mas existem outros pesquisadores que fazem pesquisas também, que não é todo mundo que fala sumério, né, nos dias de hoje. Então tem uns 5 ou 6. Mas tem um que eu vi que era patrocinado pela Igreja Católica. Esse eu já descartei de cara. Um outro sofria de influência de um outro grupo. E tem uns 2 ou 3 que nos livros do Anthony Parkes ele compara. Ele mostra a placa original de argila, a tradução dele, a tradução dos outros 2, e ele explica por que ele acredita mais na tradução dele. Ele faz uma coisa que eu acho interessante também, que primeiro ele faz só uma tradução literal. Ele não analisa, nem interpreta. A tradução é essa. Depois embaixo ele fala assim, lendo isso, eu penso que... E aí ele interpreta, a interpretação dele. Mas se eu quiser, eu ter a minha própria interpretação com o texto acima, ele nos fornece essa possibilidade. Então, eu achei que era mais interessante para a gente manter uma certa neutralidade na pesquisa. Então, vamos começar com a nossa história, a história da humanidade. Ela começa em Lira, né? Que é até uma das raças, das 49 raças. Ela começa em Lira. Houve uma grande divergência entre raças extraterrestres lá. Existia um grupo de raças reptilianas. E esse grupo de raças reptilianas eram diversas raças diferentes, uma servia à outra. Era uma estrutura meio piramidal que eles tinham. E houve um conflito lá, uma divergência entre eles. E eles se dividiram em 2 grandes grupos depois disso. O primeiro grupo, que a gente chama de raças planificadoras. O que são raças planificadoras? São raças que trabalham a serviço do outro. Ou seja, seria como as nossas 49 raças. Eles estão aqui interagindo com a gente, ajudando a gente a evoluir. Eles têm um processo deles, mas eles também têm um trabalho de consciência pelo outro, para ajudar o outro. Dentre essas raças, naquela época já se encontravam os seres de Ursa Maior, os Pleiadianos e uma raça que eles chamam de Iades. Aí a gente pode falar, mas Iades não está nas nossas 49 raças. Aqui, lembrando, eu estou dizendo o que está escrito nas placas, né? Não estou dizendo qual a correspondência exata com a gente. Então, naquela época, eles escreveram isso. Eles falaram que essas raças trabalhavam em complementariedade. Complementariedade, plantariedade, não sei. Tá certo? Tá certo. Desculpa, gente, eu fiquei 10 anos na França e ainda voltei e eu tô meio sassamutema, assim. Então, depois houve união com outras raças, que eles contam, raça de Órion, de Touro, de Sirius, a gente vai ver essas uniões também depois. Esse é o grupo das planificadoras. Do outro lado, a gente tem as raças a serviço de si mesmas. Então tem os Anuná, são as raças de reptilianos, que eram tropas vindas do céu. Os Uzungal, eles chamam, eram os Dracos, que vinham de Draco. Os Miminu, toda vez que eles escrevem Miminu, isso corresponde aos nossos Greys. E os Kingu, que eram os reptilianos. Esses Kingu eram o topo da pirâmide deles, de reptilianos, na verdade. Eles tinham sempre estruturas piramidais de poder. Então, normalmente, os Miminu, que são os Greys, eles trabalham para apoiar as outras raças superiores. Aqui a gente pegou algumas imagens de estatuetas ou de desenhos mostrando como que eram esses reptilianos. Então, tem essa estátua aqui que todo mundo, a maioria já conhece. Cada um é uma raça. Eu tinha a explicação de qual raça que é qual aqui, mas eu perdi esse texto, então não vou poder explicar. Então, o que acontece depois? Essas raças, primeiro, se segmentaram e se espalharam pelo universo. Aí o que acontece? Aqueles a serviço de si mesmos foram tentando colonizar, e os a serviço do outro tentando evoluir e ajudar os outros a evoluírem juntos. E eles foram se espalhando, e isso aí milhares de anos foram se passando. Depois disso, o que acontece? Milhões de anos depois, a Terra era uma... antes de entrar nisso, vou contar um detalhe que eu acho interessante.
A Terra, na verdade, isso não está aqui na apresentação não, mas para a gente que fala de Terra convexa, né? Nessas placas sumérias eles falam uma coisa muito interessante, que a Terra era um planeta que estava aqui no Sistema Solar, e de repente quando o Nibiru entrou no Sistema Solar e veio trazendo vários satélites, né, que giravam em torno dele, houve um choque físico com o planeta Terra. E quando houve esse choque, arrebentou o planeta, e o planeta soltou aquele cinturão de asteroides, e a parte que sobrou da Terra não era mais redonda, seria uma parte convexa, e em que um lado era só gelo. Então, eu achei interessante quando eu li isso nos textos, que é exatamente o que o projeto fala hoje, né? Que, na verdade, a Terra não seria redonda, mas sim convexa, com um lado com gelo. Existem outros que falam que, na verdade, aquele efeito, pesquisas que falam que aquele efeito que a gente tem de olhar do espaço e vê-la redonda, está ligado também ao fato de ser um planeta cheio de água. E o efeito de refração, difração, todos esses efeitos da luz, quando a gente vê do espaço, e mais o efeito do nosso olho, que percebe as coisas de uma maneira mais arredondada, pela visão, o tipo de olhos que a gente tem, dá esse efeito quando a gente olha a Terra do espaço parecendo que ela é redondinha. Essa é a explicação que a gente achou em alguns grupos paralelos. Mas eu achei interessante que são explicações que batem com aquilo que a gente fala aqui e que, bom, cada vez mais vem sendo demonstrado. A gente, com o Alan mesmo, a gente fez um teste lá no Mar Mediterrâneo de colocar um barquinho muito longe, até era eu que estava dirigindo o barquinho, muito longe, e depois tentar ver se a altura, se a gente estava no nível do mar, ver se conseguia ver com um telescópio. Se na verdade a Terra fosse redonda, teria que ter uma coluna d'água pela curvatura da Terra tampando o barquinho, o que não aconteceu, a gente continuava sempre no mesmo nível. Bom, voltando para milhões de anos passados na história dos sumérios, então a Terra, depois que rachou e aconteceram essas coisas todas, ficou aqui e foi se tornando uma reserva biológica cheia de matérias-primas. Qual que era o interesse dos seres? Começou a gerar o interesse deles pelos minérios vibrados. A Terra tinha muito minério com uma vibração diferente. Então começou a se iniciar um conflito entre raças aqui na Terra. Tanto essas raças a serviço de si mesmas, quanto raças planificadoras. Porque existiam interesses diferentes sobre esses minérios. Aí os textos sumérios falam que existiam os dinossauros, que eles tinham sido criados justamente na época que eles queriam colonizar o local. Eles criaram os dinossauros que comiam muitas ervas e arrebentavam tudo, aquilo abria a área para eles conseguirem fazer a parte de mineração. E que o eixo terrestre, a raça de leão, na verdade, teria sido a responsável, segundo os textos sumérios, pela extinção dos dinossauros, que eles teriam enviado um projétil contra o planeta para extinguir os dinossauros, só que eles erraram um pouco a mão e acabaram criando uma inversão nos polos, o eixo terrestre se mexeu, aí foi uma catástrofe, então houve uma devastação enorme na Terra. Após essa devastação, aí as raças planificadoras começaram a tentar introduzir novos animais e vegetais para reconstituir a nossa fauna e flora. Então isso bate bastante com aquilo que o Ura fala com a gente, né? Tal raça trouxe as abelhas, tal raça trouxe o alho, cada um trouxe uma coisa para colonizar, para recuperar o nosso planeta. Aqui já é um texto para vocês verem as comparações. O que a tablete de argila suméria fala na tradução literal? Quando os grandes deuses reunidos no conselho tinham criado o céu e a terra, eles criaram os animais, os grandes animais, as bestas bestiais selvagens. Aí a gente vai lá na Bíblia de Jerusalém, e o que está escrito? Elohim disse que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, bestas bestiais e animais selvagens segundo sua espécie. E assim foi feito. São textos que os dois contam a criação da terra. E é mais ou menos a mesma, eu só tirei aqui um comparativo para a gente ver como os textos são extremamente parecidos. Existem diferentes informações, assim. Uma das informações, a dos textos dos sumérios, é que os Anunnaki precisavam do ouro vibrado para a atmosfera deles. Eles precisavam, aconteceu algum problema no planeta deles, que eles precisavam de muito ouro pulverizado na atmosfera. Isso, para mim, como ser humano limitado, é estranho de compreender essa informação, mas é o que está escrito nos textos. Então depois a gente entra na fase de reconstrução da Terra. Por causa do conflito,
Os deuses, por exemplo, aí a gente já tá, vamos falar quem são esses deuses. Então, um parênteses antes da gente misturar as coisas aqui. A gente falou, até agora o que a gente falou, houve um problema em Lira, o pessoal se separou em 2 grandes grupos, se espalharam pelo universo, e depois, quando veio a Terra, eles começaram a querer colonizar, gerou um novo conflito. O que aconteceu? Uma das raças fugiu para Pleiades. Lá em Pleiades, houve outro conflito. Um grupo queria um direcionamento de uma maneira, outro grupo de outra. Isso bate com a informação que a gente teve no projeto há muitos anos atrás também, que tinha tido meio que um massacre lá em Pleiades há muito tempo atrás. Então, de repente, na época dessa guerra, existe um povo que era os Anuná. Eu simplifiquei aqui, porque no final as pessoas falam, você está falando só de Enki, Enlil e Anu. Quem são os Anuná? Ou os Anunnaki? Era um povo de Anu. Anu era o líder, que é o Atum-Ra no Egito, né? Era o líder desse planeta, do planeta deles, de origem. E no planeta deles de origem, quando ele veio para a Terra, ele era a divindade maior que existia para os sumérios, o Anu. O povo deles são os Anuná ou Anunnaki. O Enlil liderava também esses Anunnaki, que era filho ou neto do Anu. E o Enki, na verdade, ele tinha o próprio povo dele, que eram ele tinha 3 nomes, deixa eu ver aqui. Eles eram os Zigigi, em acadiano, senão eles eram os Shensu, em egípcio, e os... como que chamam os outros? Nungal, eu acho, em sumério. E esse Zigigi, que era o povo de Enki, isso também não vai estar aqui, na verdade, eles que foram aqueles deuses que tomaram as filhas dos homens e que tiveram filhos com elas. Os filhos dos Zigigi com os humanos são os Nephilim, que a gente vê que eram os gigantes. Então, os Nephilim, de onde eles vieram? Eles vieram do povo de Enki, que eram os Zigigi, que se relacionaram com as mulheres na Terra, as humanas, e nasceram esses gigantes, que eram os Nephilim. Assim está escrito segundo as placas sumérias. Né? Sempre uma separação na informação que a gente tem de pesquisa aqui e na informação que a gente tem do projeto. Né? Disse o Enlil, ele era filho de Anu, certo? O Enki tinha alguma ligação familiar também com Anu? Enki era filho de Anu também. Existem 2 versões. A primeira é Anu teve um filho que era Enki, e depois, teve um filho Enlil que era mais velho, e depois o filho Enki. Enlil se tornou um guerreiro, Enki se tornou um geneticista. Existe a segunda versão que foi Anu teve um filho Enki, que teve um filho Enlil. Só que Enlil, nessa guerra que aconteceu, ele venceu uma grande batalha que Enki e Anu não tinham conseguido vencer. E nesse momento ele herdou um título que eles consideravam importante, que era o título de Marduk. Nesse título ele era o senhor do planeta, por ele ter vencido essa batalha. E com isso, quando ele chegou na Terra, ele era superior ao próprio pai Enki, nessa versão. Então eles achavam na Terra que ele seria que Enki seria o irmão mais novo, mas na verdade ele teria sido o pai. Então, ou eles eram irmãos, ou era pai, avô e neto, entende? Mas de toda forma eles faziam parte da mesma família. Tá. Oi. Mas há uma lacuna aí. Se você falou que eles vieram e se misturaram com as mulheres da terra, dos homens da terra, esses homens, de onde vieram? Não, a gente não chegou lá ainda, isso foi um parênteses. Tem uma lacuna aí. A gente ainda não criou o homem aqui, não. A gente está na história onde o ponto... Primeiro teve a separação, se espalharam pelo espaço, a Terra foi arrebentada, começaram a trazer coisas para colonizar a Terra, e agora que eles vão chegar... a gente vai falar disso agora. É só porque, já que a gente estava falando de Anunnaki, é só para explicar quem eram esses povos, né? Quem servia a quem, e por curiosidade eu falei de onde viriam os Nephilim, mas isso não está aqui ainda não. Mas boa pergunta. Volta um pouquinho, por favor. Então, o que acontece aqui? Em Pleiades houve outro conflito. Esses Anunnaki estavam em Pleiades. Aí o que acontece? Eles decidem partir de Pleiades, porque senão alguma coisa não ia ficar boa por lá para eles, pelo jeito. Então eles vieram para a Terra. Aí eles decidem vir para cá com 2 objetivos, pelo menos. Primeiro, provisionar alimentos, porque estava tendo esses conflitos. Então eles vêm para a Terra para provisionar alimentos e mandar para o espaço, para bases que eles tinham no espaço. E o segundo, minerar esses minérios vibrados.
porque parece que a atmosfera do planeta deles precisava pelo menos de ouro. Qual que é a diferença? Mas espera aí, por que eles vieram de Pleiades? O Zecharia Sitchin não fala que eles vêm de Nibiru? Tá diferente essa história. Aí existem versões contraditórias. O Zecharia Sitchin não conseguiu provar que era Nibiru, de onde que eles viriam. O Pleiades, na verdade, acredita-se que eles vinham de Pleiades. Na verdade, eles falam que eles não eram de Pleiades, eles falam que eles vêm de Mulmul. Mulmul até lembra bastante Muril, né? Quando a gente vê, porque às vezes eles falam Mou também em alguns textos. Eu pensei que isso lembra bastante Muril. Quando eles vieram, eles fizeram esses selos. Nesses selos eles tentam indicar o contexto que eles viviam e de onde eles vinham. Essas duas imagens, a gente vai ampliar aqui, mas as duas têm essa coisa em comum. Uma flecha aqui e essas bolinhas, vocês estão vendo? As bolinhas são 7 bolinhas. Pra gente, muitos falam que isso corresponde às Pleiades. E a flecha embaixo, ela indica um conflito. Então ela indica um conflito e quando ela aponta assim para cima, os historiadores falam que está indicando a origem deles e o contexto atual. Então eles estavam vindo de um conflito desse local das 7 bolinhas aí. Então concluiu-se que Mulmul poderia ser as Pleiades. Ah, é verdade, na simbologia, eu nunca tinha pensado nisso, interessantíssimo. A bolinha e a seta são símbolos de Pleiades, é verdade. Aqui a mesma imagem, outra imagem, mas que indica a mesma coisa. Podemos passar. Então aqui eu vou explicar de novo um pouco os deuses sumérios. Então, Anu, que é o deus supremo do panteão de divindades. Criador dos guerreiros Anuná. Ele é um geneticista e criador. Atum-Ra no Egito ou Yahvé na Torá. Ok? Regente do céu, Mamitu-Namu, era a mulher dele. Eles teriam tido um filho, Enkiá, que é considerado um deus anfíbio civilizador. Enki, ele era geneticista, ele produzia ferramentas, ele era chamado às vezes de artesão. Esses deuses, você vai lendo no texto, às vezes são chamados por títulos. Eles trabalham muito com títulos. Essa informação é muito importante para a gente no projeto. Tem algumas coisas que eu não vou poder explicar aqui, mas tentem prestar atenção e às vezes fazer perguntas depois quando for a parte do Alan, tá? Aproveitando que ele não está aqui, tem um monte de informação que ele poderia dar para a gente, mas que ele não dá porque a gente não pergunta. Se a pergunta for feita, ele tem de dar informação para a gente. Agora não contem isso para ninguém. Pegadinha do malandro. Então, pode voltar, por favor. Essa aqui. Então, tem o Anu, que era esse deus. E ele era o próprio Yahvé. Quando fala-se Yahvé, estamos falando de Anu. Toda vez que falamos de Yahvé. Porque a gente fala Elohim e Yahvé. E a gente chama Elohim ou Yahvé de Deus, hoje em dia. Tem um absurdo enorme nisso. Porque Yahvé era uma pessoa, um dos deuses, né? Primeiro que já está errado, que temos 3 personalidades masculinas divinas aqui no panteão, que se transformaram numa só, Yahvé. O segundo grande erro é que existia a linhagem Elohim. A linhagem Elohim é uma linhagem das deusas, é uma linhagem feminina. Então, os momentos em que a gente fala de Elohim, a gente está falando de uma linhagem feminina, inclusive a que criou a linhagem das Amazonas, que a Lilith mesmo, ela vem dessa linhagem Elohim. Isso vai estar nos textos sumérios, a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui é a esposa do Anu, podemos passar, porque Enkiá, que era o deus civilizador, o nome dele fala, quando fala Ea, depois do nome, quer dizer, aquele cuja morada são as águas. Quem era o deus egípcio cuja morada eram as águas? Osíris também. Então bate, quando a gente vai ver nas traduções dos títulos, porque é o que eu ia falar, a gente vai lendo o texto de Enki, de repente eles vão falando assim, a serpente fez isso, isso e isso. Parágrafo seguinte, então o artesão fez não sei o que. Ele vai mudando assim, não é o nome, vai mudando de títulos. Eles tratam um ao outro por títulos. E o título, no momento, quer dizer, nos dá a ideia daquilo que ele está fazendo no momento. Quando ele é chamado de artesão, é porque ele está fornecendo ferramentas para a humanidade. Quando ele é chamado de geneticista, é o momento que ele está fazendo a clonagem. Quando ele é chamado
a serpente, aí a gente já está falando da origem dele genética. E no caso, Ea, aquele cuja morada são as águas, é mais na fase que ele está dentro do palácio das águas dele. Então, lembre-se disso, informação importante. Esses deuses, eles vão passando informação não por nomes, mas sempre por títulos. Ok? Volta só um pouquinho, por favor, desculpa. Ele tinha também os títulos de Senhor do Entendimento, que foi o que eu esqueci de falar, de Artesão e Serpente, que era um amigo da humanidade. Enlil, administrador territorial. Por quê? Quando ele ganhou o título de Marduk, ele veio para a Terra, Anu decidiu que ele era o administrador territorial. Como é que se fala administrador territorial em sumério? Satã, em sumério. Essa é a origem da palavra Satã no sumério, que não tem nada a ver com o que explicam para a gente depois. Ele rejeitava os humanos e era Sete no Egito. Aí eu coloquei aqui o segundo filho de Enki, Horus, no Egito, porque Enki era Osíris. Então, por que eu falo de Horus aqui? Essa parte é muito importante também. Porque no Egito, como eu disse, Sete matou Osíris e tomou o poder. O que aconteceu? Osíris era um civilizador, ou Enki era um civilizador. Ele deu o primeiro conhecimento para a humanidade. A gente vai ver isso daqui a pouco, como ele fez isso, como ele trouxe esse conhecimento para a humanidade. Aí ele trouxe o conhecimento para a humanidade e logo depois, quando Sete o assassinou, ele toma o poder e toma de novo o conhecimento da humanidade. Ele deixa a humanidade numa fase assim, negra. Eles eram praticamente escravos e não tinham acesso a nada. Então Horus cresceu, o segundo filho de Enki, ou de Osíris. Quando ele cresceu, ele mata Sete para vingar a morte do pai. E ele, seguindo o mesmo caminho do pai, ele devolve o conhecimento da humanidade. Isso lembra bastante o momento que a gente tem vivido aqui no projeto agora, né, gente? Falando, inclusive, o nosso novo logo da tocha, desses trabalhos que o Bilu tem passado, pode ser que esteja bem ligado a tudo isso. Inclusive, pesquisas que parceiros do povo, a tocha. Exatamente, que parece muito com a história de Prometeu. A isso a gente acha nos textos uma referência interessante depois. Que eles falam do momento em que Horus ele chega para matar Sete, eles chamam isso do combate do portador da luz, Lúcifer, contra o Satã. Que na verdade a gente pode ler isso hoje e falar, nossa, são dois demônios brigando. Mas não, a gente está falando está fazendo referência a um que traz a luz para a humanidade, contra outro que era o administrador territorial do local. Só quer dizer isso, simplesmente isso. Não tem nada de demônio, ninguém vai queimar no inferno, não tem nada ligado a isso. Então o texto era bem simples assim, né? Então o que acontece? Vamos para a história para criar os nossos corpinhos humanos. Quando eles chegaram, isso eu não falei nas outras não, mas quando eles chegaram, os Anunnaki, eles primeiro tentaram eles mesmos fazer a mineração deles aqui para pegar o minério deles. E eles começaram a reclamar, meio que se rebelar contra os superiores do clã deles, que o trabalho era muito duro e houve uma rebelião nesse momento. Então, para solucionar isso, eles decidiram criar um trabalhador, um operário para trabalhar para eles. Então, no momento que a Terra precisava de ser restaurada dos estragos feitos, eles decidiram, a mãe de uma das Elohim, acho que se não me engano a mãe de Enki, ela era dessa linhagem Elohim, ela decide clonar a ela mesma. Ela faz um clone dela que ela chama de Dimeji, que era uma deusa Elohim, que é chamada também de Árvore do Conhecimento, essa Dimeji. Ela foi a primeira rainha a reinar na Terra, porque depois que ela cria Dimeji, ela cria um povo para trabalhar com a Dimeji. Uma raça nova híbrida foi criada só para dar apoio a ela. E ela é enviada para a Terra. Ela foi a primeira a chegar, a primeira mulher a chegar. Ela reinou sobre o povo de Abzu, é um buraco na Terra. Quando a gente olha as descrições, só terras baixas, com muitos rios e águas doces,
Para mim, a gente está falando da bacia do rio Amazonas. Mas isso aqui, deixar claro, não está escrito nos textos sumérios, isso foi interpretação pessoal minha. Quando você vai fazendo a pesquisa, tudo vai batendo como se fosse no Amazonas. E agora a gente já tem essa informação do projeto, que os sumérios contam a história do Éden, mas que o Éden não teria sido lá realmente na Mesopotâmia, mas nessa região da Amazonas. Essa de Mege corresponde a Lilith. Ela é a Lilith, segundo esses textos. E bate com aquilo que o Urandir falava com a gente. Foi a primeira mulher a chegar na Terra. E realmente foi. Ela foi criada e enviada para reinar na Terra. Ela tem uma origem, por ela ter uma origem não humana, ela era muito temida. Então, às vezes, ela era vista como um demônio. Mas é o que chega até hoje, quando a gente pesquisa sobre a Lilith. Mas isso, nos textos sumérios, não tem nada que dê sustentação a essa ideia. Então, vamos ver aqui as coincidências. Essa aqui é uma representação de Deus Enki, dos sumérios, ou Oanes, da Babilônia. Ele é vestidinho de peixe, assim, para representar como se ele fosse um réptil ou um anfíbio, né? Um ser mais anfíbio. Ali a representação dele na Babilônia é quase a mesma, sendo chamado de Deus Oanes. Aqui a gente tem uma representação de Deus Osíris no Egito. Olha a roupa dele também, parece que está cheio de escamas. Oi. Esses seres que estão deitados são aqueles chamados ovos? Eu não sei. Essa informação eu não sei, né? Não tenho. Eu já vi alguma pessoa mesmo, se fizeram parecidos com ovos, bastonites, a criação. Eu não sei. Então vamos falar um pouquinho. Bom, então até agora a gente já entendeu, né, o que aconteceu. Eles viajaram pelo espaço, chegaram na Terra, começaram a tentar minerar, mandaram a Dimedes para cá, a Lilith, já tinha chegado na Terra, e de repente eles decidiram criar alguém para trabalhar. Então vamos falar desse pessoal que ele criou, né, que são os homens, na verdade, como foi o processo de criação do homem. Então vamos falar do Adão e o Éden primeiro. Essa é a imagem que a gente tem do Éden. Que coisa maravilhosa. Os dois pelados com as folhas de vinha, comendo maçã, a cobrinha está ali, os viadinhos por aqui, todos os amigos dos animais, é o que é passado para a gente até hoje. Podemos passar. Então, Adão, o primeiro homem, antes dos Anunnaki chegarem, os Kingu, vocês lembram dele? Eram os reptilianos do lado não pacificador ou planificador. Esses Kingu fizeram experiências genéticas no macaco. Aí eles criaram um ser que era chamado de Adandili. Esses animais, para eles, na época, serviriam de mão de obra e de alimentação. Eles chamavam de Ukubiu Legara. O que quer dizer Ukubiu Legara? Quem chamam esses de Ukubiu Legara são os Anunnaki. Eles chamavam de homem criado antes da chegada. Quer dizer que quando eles chegaram, já existia esse daqui, que tinha sido criado pelos Kingu. Certo? Só uma pergunta. Obviamente, como está dito aí, não havia homens nessa época, só macacos. Não eram nem homens nem macacos. Parece, existiam, eles se criaram a partir de um não sei se um hominídeo ou de um macaco, antes da raça humana, eles criaram fazendo modificações genéticas. Aí o que acontece? O que quer dizer Adão? Em hebreu, quer dizer aquele que vem da terra ou da gleba. Porque falam que ele foi feito de argila, né? Em sumério, Adão quer dizer animais ou gado. Agora, então por que a gente fala que ele veio da terra ou da gleba? Em sumério, Titu, eu acho, é argila. Não, Titu é argila. E quando você escreve Ti-tu, já quer dizer aquele que foi façonado. Isso aqui não existe em português. Aquele foi modelado pela genética, na verdade. É o que foi criado pela genética.
Então, nessas traduções de uma língua a outra, o Titu, que era separado, que era aquele que foi criado de uma maneira genética, virou alguma coisa ligada à argila, aquele que veio da argila. Então, Adão ficou sendo aquele que vem da terra ou da gleba. Em sumério, animais ou gado. Acho que não. Titus é uma outra raça. Então, aí a gente fala, Deus esculpiu o homem com suas próprias mãos. É isso mesmo. Em argila se diz, em sumério se diz, argila se diz Titu, Ti separado tu, dar a vida, em sumério. Ti separado do, modelar a vida. O que deixa a gente ver que é uma manipulação genética, na verdade, e nada de argila ou de barro. Então, o Gênesis do Jardim do Éden. O que quer dizer Éden, em hebreu? Delícias. Ou seja, era o jardim das delícias. Era uma noção de paraíso. Olha que lugar maravilhoso. Agora, imagine, nós fomos clonados porque estavam precisando de escravos. Colocam a gente para trabalhar, não dão comida para a gente não tem direito a nada, e depois falam que a gente viveu no Jardim das Delícias. É, no mínimo, contraditória essa informação, né? Jardim das Delícias, para quem, né? Para os deuses, talvez, mas para esse daqui devia ser um inferno, na verdade. Esse quadro tinha que ser feito de outra maneira. As plagas sumérios, o que eles falam? Eles falavam que era na Mesopotâmia. Podemos passar para aquela escrita ali, por favor. Eles falam que entre o rio Tigre e o Eufrates. Pelo projeto, a gente acredita que isso tenha sido, na verdade, na Amazônia. Qual é a tradução de Éden no sumério? Quando a gente escreve Gan Edim, quer dizer campo da planície. É porque existiam dois Édens. Um era Edim e o outro era Edém. Então existe um campo de uma planície, que vai ser uma outra pesquisa que a gente vai fazer depois no futuro, uma outra palestra para explicar a continuação do que aconteceu depois da Gênesis. Mas a gente vai se fixar mais no Gan Edém, que na verdade a tradução quer dizer campos de plantações. Por que campos de plantações? Porque os Anunnaki precisavam de muita alimentação, não só para os que estavam aqui embaixo, como para os que estavam no espaço. Eles criaram uma área de plantio, e nessa área de plantio eles precisavam do ser humano para trabalhar e trabalhar nesses campos para fornecer o alimento para eles. Agora, por que falavam que era paraíso? De onde que vem essa ideia? Paraíso vem do grego paradeisos. Antes da época helenística... Ixi, socorro. Esse daqui? Não, tem 7% ainda, tranquilo. Antes da época helenística, na época helenística, começaram a transcrever paradeisos em um tipo de jardim. Paradeiso dizia jardim, mas antes disso, o termo paradeiso queria dizer parque fechado onde se encontram os animais selvagens. Então, nesse momento a gente vê que as coisas começam a se encaixar. O homem era chamado de Adão, animal selvagem, o Éden era o campo das plantações e o paradeiso era o parque onde ficavam os animais selvagens. Então, nesse momento da pesquisa, eu pensei, essas informações estão se encaixando, não estão se contradizendo, não tem nenhum absurdo. Então, vamos considerar essa versão. Aqui é só para mostrar o simbolismo das placas. Primeiro, as mulheres eram consideradas como sendo as árvores do Éden. De um lado aqui a gente tem a árvore do conhecimento, do outro lado a árvore da vida. Aqui é no meio a representação de Enki, que é o que está sentado no trono, que é o que a gente chama de trono de Abzu, que é essa região da Amazônia. Essa estrela dupla aqui também é uma outra representação de Mulmu, ou seja, Pleiades, que seria o local de origem deles. Os deuses e os homens. Então o que acontecia? O Éden era cercado pelos deuses para que os Adão não invadissem. Só os Adão que trabalhavam dentro do Éden é que podiam ficar lá dentro enquanto eles trabalhavam para entregar as coisas para as mulheres. Tinha muita coisa, muita plenitude para servir. O homem era apenas um servidor. Nas tabletes dos Sumérios está escrito assim: em nossos campos, o escravo nos dava a vida e nossa abundância. Para as crianças dos céus, o homem fazia idas e vindas no jardim. Essa é a versão do homem no jardim do Éden sumério.
Depois está escrito: o homem operário, nossa, tem um erro aqui de português. O homem operário nomeava e contava os animais do domínio vizinho. Na Bíblia está escrito: o homem deve nomear todos os animais do Éden. Então, vamos falar um pouco da criação, do processo de criação desse homem, né? Das manipulações genéticas. Primeiro, falar de Caim e Abel. Ah, mas a Bíblia não fala de Caim, de Abel, que um irmão matou o outro e tal. Como que se encaixa? Bom, pela versão dos textos sumérios, na verdade, a versão da Bíblia é: por causa de ciúmes, o Caim vai preparar uma emboscada e mata o Abel, né? Foi considerado o primeiro homicídio da humanidade. Engraçado, né? Tinha um homem só na história, que era Adão, surgiram dois, um já matou o outro. Na versão de Abel, o que é para os textos sumérios? São linhagens genéticas diferentes. O que aconteceu? Eu vou tentar simplificar aqui. Aconteceu o seguinte: os deuses falaram assim com o Enki: fabrica para nós aí uns escravinhos bons, né? Para trabalhar para a gente e tal, pessoas... Aí o Enki olhou para eles e falou... Primeiro criou uma raça que era assexuada. Sexuada não, eles tinham sexo, mas eram todos clonados, eles não conseguiam, eram estéreis, não conseguiam reproduzir. Aí o Enki depois fez uma modificação genética para que eles pudessem reproduzir, escondido. Depois fez modificação genética para que eles pudessem ser mais inteligentes. E foi transmitindo informações para essa raça. Então essa primeira raça que foi criada, que é a raça do Abel, eles eram mais espiritualizados, mais inteligentes, parece que eles eram mais evoluídos. Aí quando eles criaram essa raça, os outros deuses, Anu e Enlil, chegaram para ele e falaram: o que você fez? Né? Porque a gente cria um escravo burro, você faz para a gente um homem mais inteligente, que pode de repente começar a dar trabalho para a gente. Então eles decidem anular essa linhagem do Abel. O que ele fez? Aqui a gente fala do símbolo da serpente do Enki, ligado à raça do Abel. Primeiro, que ele manipula geneticamente, a serpente parece aquele símbolo do DNA. Segundo, que quando ele transformou a raça, que era estéril, numa raça fértil, ele teve que ensiná-los como se reproduzir. Então ele ensinou também a manipulação da Kundalini, que também é uma serpente. Então tem esse símbolo da serpente ligado à raça de Abel. Aí teve essa insatisfação dos deuses, porque a raça era inteligente, difícil de dominar, e também porque o Enki passou para eles um conhecimento proibido. Então eles foram criar depois uma outra raça, que seria a raça do Caim. Foi pedido para que essa raça eliminasse a raça do Abel. Eliminasse no sentido, pararam com uma linhagem e começaram outra. Então, aí começaram a ter vários processos de clonagem. Aí na Bíblia a gente diz: façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Gente, esse é um processo de clonagem, assim, óbvio, né? Quando a gente vê essa frase. Processo de clonagem de engenharia genética, os criadores genéticos do homem são de raças extraterrestres diversas. O que aconteceu? Cada um deu um toque diferente à sua criação. O que aconteceu, na verdade? A gente está falando, primeiro teve os Kingu, que criaram o primeiro Adão, depois chegaram os Anunnaki e pegaram o primeiro Adão e começaram a modificá-lo geneticamente para criar essa raça do Caim. Aí nesse momento que ele cria a raça do Abel, cria a raça do Abel, o pessoal reclama que ele estava muito inteligente, aí decidem então fazer outro. Nesse momento teve um projeto que eles chamam de Yahvé Elohim, quer dizer, Anu, ele chega para Dimeji, Lilith, e para o Enki, e fala com os dois: vocês falharam, vocês cometeram um grande erro, fazendo o ser inteligente, agora eu vou querer uma linhagem menos inteligente, vocês vão trabalhar juntos. Então ele envia os dois para as terras baixas, para trabalharem juntos. Se vocês se lembrarem, o Urandir falou uma vez aqui, quando o líder da raça adâmica cometeu um erro muito grave, ele foi enviado com a Lilith para as terras de baixo para reparar esse erro. Na minha análise, eu acho que isso bate muito com o que aconteceu aqui. Quando ele cometeu um erro, mas um erro não com relação à raça humana, um erro com relação aos outros deuses, ele foi enviado para as terras de baixo com a Lilith, do mesmo jeito, para reparar esse erro. Como foi um projeto pedido por Yahvé e executado por um Elohim, uma Amazona, eles chamam esse projeto de projeto Yahvé Elohim.
que foi o projeto da... Só que depois disso, houveram outros toques de outras raças, porque aí eles pedem uma raça mais burra, aí o Enki vai e faz modificações genéticas depois, escondido para tentar melhorar a raça, depois outras raças reptilianas tentam modificar, então no final esse corpo humano nosso tem um DNA modificado por diversas raças, assim, temos várias heranças genéticas. Pois é, bate com o momento em que a Lilith foi executar o projeto para criar o homem por clonagem. Elohim, na verdade, seria essa linhagem feminina. A Bíblia fala que Elohim coloca como sendo um Deus, né? Deus disse... Você disse que ele criou meio que escondido a raça mais inteligente. Qual é a diferença dele? Contrariamente ao irmão dele, que era muito cruel e só queria escravos, ele trabalhava a serviço dos outros, ele queria o desenvolvimento das raças, ele tinha um amor pelo ser humano. Então, ele era extremamente civilizador por onde ele passava, ele sempre tentava transmitir conhecimento para os povos. Ele não tinha a mesma visão do irmão dele, ou filho, ou pai dele. Então, é o que a gente falou que Anu e Enlil pedem para o Enki criar uma raça de trabalhadores. Aí ele pede uma genética piorada. O que quer dizer uma genética piorada quando ele pediu para fazer uma raça pior? Menos DNA dos deuses, menos sangue dos deuses, menos códigos genéticos dos deuses nessa criação. E com um quadril reduzido para infantar na dor. Infantar na dor. Tem na Bíblia, se vocês verem, que fala assim, você vai infantar na dor. Tem essa frase com relação ao homem. Eu pensei quando eu li aquilo na Bíblia, eu falei, que absurdo. Cria a mulher com um quadril mais fino para sentir dor. Isso não tem sentido nenhum. Que Deus é esse, né? Na verdade, isso foi um pedido de Enlil, segundo os textos sumérios, como punição para o Enki, para que ele fizesse um povo que ele sabia que iria sofrer no nascimento. Com isso, ele pensava estar ferindo o Enki. Então, aqui a gente fala do projeto Yahvé Elohim, que criou o Homo sapiens. Aí, como eu falei, outras manipulações genéticas foram feitas depois. Então, a gente falou, Enki e Med também trabalharam clandestinamente na clonagem de novas raças. Podemos pular esse aqui, porque se eu for explicar vai ficar confuso. Aí vamos ver então a serpente, o DNA e a Kundalini. O que a gente tem para falar sobre isso? Conhecimentos proibidos. O Enki decidiu civilizar a humanidade por conta dele. Então ele vai e faz o quê naquele momento que ele civilizou? Ele começou a transmitir informações proibidas que os outros deuses tinham proibido de transmitir para os humanos. Ele vai e decide transmitir. O primeiro conhecimento, confecção de ferramentas de trabalho e vestimentas, né? E depois, como que isso acontece? Ele chega para a mulher, uma mulher, essa Nimá aqui, ela é responsável pelo Éden, era ela. Ele vai e a convence que ela deveria transmitir os conhecimentos proibidos para o ser humano. Esse momento é o mito da serpente e da maçã, é o fruto proibido, porque essa é a árvore do conhecimento. É nesse momento que Adão pega o fruto da árvore do conhecimento. O que é isso? É o momento em que essa mulher transmite o conhecimento de confecção de ferramentas de trabalho e vestimentas. Na Bíblia a gente vai ver que o Adão era nu e depois ele começa a se vestir. Na Bíblia fala que é por causa de vergonha. Até parece, de repente a gente sente vergonha e começa a se vestir. Na verdade não, eles não tinham como fazer, não tinham conhecimento, eles receberam esse conhecimento para se vestir e receberam conhecimento de ferramentas de trabalho. A serpente, então vamos falar, quem que é a serpente? É o Enki. No hebreu o que quer dizer? É Nachash. Essa palavra quer dizer, aquele que retira os mistérios. Serpente, no hebreu original, é aquele que retira os mistérios. O que o Enki fez realmente. Ele deu um conhecimento que era proibido. O sumério quer dizer Puzur, aquele que resolve os segredos. Enki, em vários textos sumérios, ele é chamado de Puzur diretamente, porque ele fornece as informações dos segredos para a humanidade. Em egípcio, Puzur quer dizer Pitá, que é esse símbolo aqui. Pitá, o hieróglifo de Pitá são essas duas serpentes entrelaçadas, que não só é o símbolo da nossa medicina, como demonstra o nosso DNA, como pode ser uma Kundalini, supinha espiral, ou a engenharia genética, né? Então,
Vamos falar do pecado original, né? A serpente Enki revela, o que a gente acha nos textos sumérios? A serpente Enki, porque é o fruto da árvore do bem, ele tocou Adão, pela segunda Bíblia, tocou no fruto da árvore do bem e do mal. O que é o bem e o que é o mal, segundo os sumérios? A serpente, ela dá o conhecimento das ferramentas. Só que ele achava que o conhecimento das ferramentas era para trabalhar, para eles serem mais eficazes, para melhorar a qualidade de vida deles. Esse é o bem, na verdade. Coisas de metalurgia, principalmente. E qual que é o mal? Na verdade, a humanidade acabou usando esse conhecimento para fabricar armas e tentar se voltar contra os deuses. Mas também, qual que não é o escravo que ganha armas que não vai tentar se voltar contra o seu senhor, né? A energia sexual, na verdade, foi na parte que o Enki, quando ele muda um povo que era estéril para um povo que poderia se reproduzir, ele tem que ensiná-los como se reproduzir e como trabalhar com a Kundalini. Nesse momento tem a serpente ligada à energia sexual. Sim, são essas duas interpretações ligadas à serpente. Aqui uma comparação dos textos. A tablet de argila fala assim... Oi. Quais são os benefícios da vestimenta? É uma coisa simbólica? O que representa? Proteção. No frio você já tem proteção. Isso eu já não sei dizer. Pode até ser que tem, que revele alguma coisa assim. Eu desconheço ainda essa informação. Mas é um comentário que eu acho interessante pesquisar depois. A tablet de argila vai falar: a serpente revelou o conhecimento dos deuses e também das vestimentas em fibras vegetais. O que a gente lê na Bíblia? Depois de ter comido o fruto proibido da serpente, Adão e Eva perceberam que eles estavam nus e confeccionaram vestimentas de folhas de figueira. O texto próximo. No texto sumério a gente lê logo depois. Os deuses descobrem que o ser humano iniciado pela serpente Enki possui vestimentas. Na Bíblia tem: Deus descobre que o homem e a mulher não estão mais nus por causa da serpente. Depois vem: o homem é amaldiçoado e expulso do jardim do Éden porque a serpente artesã Enki falou à mulher e murmurou o segredo das ferramentas. O homem é recolocado em seu local de trabalho. Na Bíblia a gente vai encontrar: o homem é amaldiçoado do jardim do Éden e expulso do jardim do Éden porque a serpente falou à mulher e que ela fez provar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem é obrigado a trabalhar para sobreviver. Vocês percebem, gente, como os textos são quase idênticos, só que a interpretação e o contexto mudam completamente, né? Mas os textos você vai ler um e o outro. Então, falar que a Bíblia foi escrita pelos hebreus ou por Moisés, assim, sendo que existem essas versões muito anteriores, fica difícil de acreditar, né? No livro de Uriel fala que eram bafos para comunicação. Não era propriamente uma língua antes dos sumérios. Ah, sim. Bafos que tinham para comunicação, que não tinham uma fonética completa. Nos textos sumérios que eu li, falam que existiam linguagens diferentes. Os humanos, com os humanos eles se comunicavam, existia uma maneira de se comunicar, e entre os deuses eles tinham uma outra linguagem diferente. É o que é falado pelos sumérios. Aí depois a gente vai no livro de Enoque, né? Que fala o seguinte, que no livro de Enoque a gente vai ver que existe um anjo responsável pela transmissão dos segredos à humanidade. Ele se chama Azael, ou Azazel, ou Azaziel em hebreu. O Bilu até falou já que ele teria sido esse anjo, né? Ele era chamado de príncipe do mal, isso assim, na interpretação errada, né, que a gente faz de hoje. Falam que ele era o príncipe do mal que desceu à terra e corrompeu a humanidade. Mas corrompeu como? Se ele transmitiu os segredos para a humanidade. Foi ele que trouxe conhecimento. Então, na verdade, ele não corrompeu. E Azazel era um anjo rebelde que transmite à humanidade o conhecimento em metalurgia. Bate com o Enki também. Por que rebelde? Rebelde porque os outros deuses ou anjos não estavam de acordo com a transmissão desse conhecimento. Ele é considerado pessoalmente como sendo responsável pelo despertar súbito da humanidade. O livro de Enoque fala disso. E a palavra Azazel, ela vem do egípcio Azar-El, ou Azar-Er, que era chamado, uma outra maneira de se chamar Osíris, o Criador. Como a gente viu anteriormente, o Osíris e o Enki teriam sido a mesma pessoa, né? Aí vamos falar das divergências entre Enki e Enlil. Com as ferramentas, os homens confeccionaram as armas e tentaram invadir a morada dos deuses nessa época. Aí o Enlil fez um contra-ataque, porque o Enki estava viajando nessa época, e dizimaram muitos seres humanos. Então, o Enki pede para o Enlil depois fazer mais uma modificação genética para diminuir
a esperança de vida da humanidade, porque eles viviam muitos anos antes e pediu para diminuir a esperança de vida deles. E depois existe um mito de criação de línguas diferentes por Enki, que seria a Torre de Babel na versão suméria, mas eu não vou falar disso aqui não, porque vai fazer a gente sair um pouco do assunto. Então, a gente fala, um Deus civilizador no planeta. Depois que houve essa confusão, o Enki se distanciou lá do Éden. Ele ficou viajando pelo planeta todo, com nomes diferentes, que ele adotava em cada local, sempre no papel de civilizador. Então a gente vai ver aqui, o deus azteca, Quetzalcoatl, aqui, era um deus meio serpente. O deus maia, Kukulcán, representado como uma serpente. O deus inca, Viracocha, até que não. Então vocês lembram que ainda tinha aquelas representações de Osíris, de Oanes, de Genki, todos como serpente. Então pode ser que fosse o mesmo Enki, ou que fosse, né? A gente eu também não sei se Enki seria só uma pessoa, ou se várias pessoas com uma mesma consciência, mas executando o mesmo trabalho. Então vamos para as conclusões. Lendo esses textos sumérios, a primeira coisa que a gente pensa é que tem menção a vários eventos aeroespaciais e de clonagem, né, gente? A gente percebe clonagem, então termos que a gente só veio descobrir isso agora. Então tem duas conclusões que a gente pode chegar. Ou os sumérios que foram os verdadeiros inventores da ficção científica, né? Porque já naquela época eles falavam de viagens espaciais, clonagem. Ou então eles estão contando eventos reais que somente hoje a gente consegue compreender, porque somente hoje a gente tem clonagem, somente hoje a gente tem esses eventos aeroespaciais. Então, se a gente visse isso no passado, a gente não iria compreender que processo seria esse. Existem similitudes entre os textos dos sumérios, dos egípcios e da Bíblia. Isso a gente já viu, coincidências absurdas. Então, acredito que os textos sumérios tenham sido plagiados, que a Bíblia seja uma réplica da réplica da réplica, né? Da Bíblia, pelo menos o que a gente mostrou aqui, o Antigo Testamento da parte da criação, né? A gente não está agora falando dos outros textos. Então, percebemos também a intervenção da engenharia genética no nosso passado, ou seja, a quebra da teoria da evolução. Por que a gente não acha o elo perdido? Porque o elo perdido nunca existiu. Porque simplesmente a gente pegou uma espécie, fez uma modificação genética e houve um salto que corresponderia a milhões de anos de evolução que foi feito em poucos anos numa espécie. Então, esse elo perdido a gente nunca vai encontrar porque ele nunca existiu. Então, as tabelas de argila remetem em questão às bases do nosso sistema, né? A gente vê a organização dos seres que não eram os planificadores, piramidal. Quando a gente sabe essas informações todas, a gente vai colocar em questão as nossas bases religiosas de hoje, porque se as religiões são apoiadas em textos, mas textos que estão com interpretações completamente absurdas, completamente fora do contexto, o que a gente está fazendo, né? Se apoiando sobre esses textos. A gente está se apoiando em ilusões. E pior do que isso, a gente está criando a nossa maneira de viver baseada nisso, porque aquilo que a gente acredita nos dá a nossa visão de mundo. E nessa visão de mundo a gente vai viver segundo essa visão. Muita gente vai agir de uma certa maneira porque na Bíblia está dizendo que é assim. Ou muita gente vai ter medo de fazer algo porque existe uma história na Bíblia que diz isso. Mas na verdade, quando a gente lê essa mesma história num outro contexto, a conclusão que a gente chegaria é completamente diferente. Então isso mudaria completamente a maneira das pessoas pensarem e a maneira delas interagirem nesse mundo, né? Então a gente vê como que esse texto antigo, se fosse são informações que não estão seladas, secretas, né, que qualquer pesquisador pode encontrar, mas que se as pessoas se dessem conta disso, tudo isso mudaria completamente a nossa sociedade. O que eu quero dizer também aqui é que a nossa sociedade de hoje também não é tão diferente, né, gente, do que aconteceu naquela época. A gente tem grupos em oposição, existem grupos que estão com uma luta egoísta pelo poder, querendo escravizar os que estão abaixo. Existe também, por outro lado, um grupo que tem uma tentativa de tentar criar um mundo melhor. E cada um de nós possui esses dois lados dentro dele. O que a gente quer dizer? Tem momentos que a gente está trabalhando pelo sistema, tem momentos que a gente está tentando, que é o que a gente faz aqui no projeto, tentando criar algo melhor, né? Querendo deixar algo melhor para os nossos filhos, querendo ajudar o outro a crescer consciencialmente e ajudar os outros a crescer. Então a gente tem esses dois lados dentro da gente, porque a gente herdou já também geneticamente isso do passado e porque esses dois lados existiam já naquela época e continuam existindo hoje. Então, a gente percebeu que em algumas informações distorcidas na Bíblia, quem era o ser civilizador e criador, aquele que ajudou a raça humana? Era o Enki. O
que ele é hoje para a gente? A serpente mal intencionada. Quem que era o Deus malvado que fazia coisas contra a humanidade? O Enlil. Ele virou o Deus criador e protetor para quem a gente reza hoje em dia, né? Então, a gente vê aqui como os valores estão invertidos. Então, essa inversão de valores, gente, igual a gente fala, a origem da palavra demônio. Demon era conhecimento. Então, Lúcifer, portador da luz. A gente vai e traz essas informações todas para hoje, a nossa sociedade, e inverteu os valores disso tudo. O que era originalmente o correto, hoje viraram coisas ruins. O que eram as coisas positivas, hoje são ruins. O que era o negativo contra a humanidade é o que a gente está venerando hoje. A gente não, né? Porque a gente está tentando ver o mundo de outra forma, mas o que a maioria do pessoal está venerando hoje em dia. Então, e será que esses deuses ainda influenciam os nossos destinos? Da mesma maneira que no passado tinha uma facção tentando ajudar a evoluir e outra tentando manipular, a gente tem isso aqui hoje também. Evidência de visitas extraterrestres na Terra com propósitos diversos. E é o que está acontecendo aqui hoje. Bom, as pessoas estão escolhendo seus lados. Acho que a gente aqui já escolheu o nosso, né? Então, lembrando que a humanidade tem interpretações completamente deturpadas de Deus. Coloquei o Deus maiúsculo, que é diferente. Porque o Deus maiúsculo da humanidade é uma representação de um Deus minúsculo dos sumérios. O que a gente chama de Deus como sendo o criador do nosso universo, pela Bíblia, na verdade é um ser mais evoluído que chegou aqui, não é um Deus. É como se hoje a gente criasse um ratinho inteligente, por clonagem, ele vai venerar o nosso povo porque nós o criamos. Então, os deuses dos sumérios não representam Deus, na verdade. Porque esse Deus seria a natureza, o universo, essa criação inteligente. Foram simplesmente seres colonizadores, que se auto-intitularam deuses. E aqui a gente lembrando sempre que o homem, hoje em dia, no ponto que a gente está, ele está brincando de ser Deus a serviço de si mesmo. Até com os processos de clonagem que ele mesmo começou e que está fazendo escondido aí, ele está fazendo a mesma coisa que fizeram com ele. E acaba se tornando, e ele pode também, de uma certa maneira, se tornar um parceiro das raças planificadoras ou a serviço do outro, depende para quem ele está trabalhando. Mas nesse processo dele querer ser Deus, tem duas maneiras. Ou ele entra nesse processo de colonizar, manipular, ter o poder, ou ele entra nesse processo de tentar ter mais consciência e ajudar o próximo, né? Então eu coloquei aqui, a gente sempre tem a escolha de ser o tipo de Deus que a gente quer ser. Basta a gente querer. Só um minutinho. Então, gente, aqui a gente chega no final desse slide, aí eu faço a primeira pergunta. Tá, e nós dimensionais, onde que a gente entra nessa história? Alguém sabe? Na verdade, a gente não entra, né, gente? Porque, na verdade, a gente veio, a gente não foi criado. Nós viemos, eu imagino que o Alan vai explicar isso melhor daqui a pouco, várias condições de semideuses, e depois viemos dessa condição nossa dimensional, que nos dá uma questão de paranormalidade. Então, aqui a gente preparou um mini slide da transição já, saindo da parte de homem, humano, descendente do macaco, e vindo para o dimensional. Qual que é a diferença? O que deu poder diferente para ele? Essa parte de conseguir manipular, interagir, alguém que já veio de uma dimensão superior, que consegue interagir na matéria, né? E como que isso acontece? É o que a gente vai explicar aqui rapidamente, antes de eu passar a palavra para o Charles, que já estou acabando. Para o Alan. Tá. Vamos falar de visões de mundo primeiro. A gente acabou de ver a diferença de uma Bíblia, como que aquilo pode limitar a nossa visão de mundo. E como que a gente, reinterpretando aquele mesmo texto, aquilo muda completamente a nossa visão de mundo hoje. E como que com uma visão de mundo diferente, a gente passaria a agir diferentemente. Porque aquilo que seria pecado, por tudo proibido, de repente, para a gente fala que aquilo é uma bobagem. E algumas coisas que a gente pensa que foram coisas erradas, na verdade, são coisas a se desenvolver. Então isso muda a nossa maneira de agir completamente. Então, essas visões de mundo limitam o nosso subconsciente. E a maioria das pessoas, qual a visão de mundo que elas têm? A maioria das pessoas tem uma visão de mundo apoiada nas mídias, nas ciências e nas religiões.
É aquele que você aprende na escola, é aquele que você lê no seu livro sagrado, ou é aquilo que está passando na televisão. É aquilo que a gente vai acreditar que é o mundo. E quando a gente acredita que o mundo é daquele jeito, a gente vai limitar as nossas ações ao mundo que a gente acha que existe. A gente não consegue passar daquilo porque a gente está limitado a essa visão de mundo. Então o que a gente tenta fazer aqui? Sempre quebras de paradigmas. Por quê? Para a gente estar tentando ver o mundo de outra maneira, para a gente ver o mundo com menos limitações. E é isso que permite a nossa consciência de avançar e a gente conseguir mexer com o campo energético e ultrapassar cada vez mais os nossos limites e nos superarmos. Então, voltando às ciências paralelas, na verdade elas estão tentando, por que essa questão das ciências paralelas? A gente está fornecendo uma nova visão de mundo. É isso que a gente está fazendo. Existe a versão da ciência oficial, existe a versão das religiões, existe a versão das mídias, e a gente, como que a gente vai expor a nossa versão? Se a gente simplesmente falar, o mundo lá fora não aceita, porque a gente tem que estar numa linguagem que seja aceita, uma linguagem um pouco mais científica. Então a gente entra nesse assunto das ciências paralelas, que é a gente tentar fornecer a gente está fornecendo simplesmente uma nova visão de mundo, é o que a gente está fazendo, para romper as limitações do subconsciente. Então quando a gente está mandando textos para fora, palestrando, quando vocês estão escrevendo artigos, conversando com as pessoas, vocês estão mudando as visões de mundo dessas pessoas, vocês estão permitindo essas pessoas de agirem de uma outra maneira, de interagirem no mundo de uma outra maneira. E, na verdade, permitindo essas pessoas de serem criadores de realidades e não participantes de uma realidade. Porque a versão que o sistema coloca para as pessoas, na verdade, é que o sistema se impõe sobre nós. Eu nasci aqui e as chances de eu ficar nesse lugar são de 99,8%. Só que, na verdade, não. Nós somos deuses criadores. A partir do momento que a gente percebe isso, a gente pode construir a realidade que a gente quiser. E é isso que a gente tenta mostrar nessa realidade nossa do projeto. Que o mundo, as nossas visões de mundo são muito mais amplas e continuam sendo cada vez mais, e que a nossa capacidade de criação ela está aumentando cada vez mais. E é por isso que desenvolvemos todos esses trabalhos, né? Para sermos não só observadores do universo, mas também criadores. Isso entra, e para mostrar isso um pouco, essa segunda parte da palestra é para tentar mostrar um pouco alguns termos, linguagens que a gente usa no projeto e às vezes não compreende, para deixar as coisas um pouco mais claras. Então, a gente trouxe algumas experiências científicas para vocês entenderem algumas coisas que o Urandir fala há muito tempo, que eu entendi os termos dele e falava por que ele usa esse termo, e na verdade os próprios cientistas têm usado os termos que ele usa. Então, vamos falar um pouco disso. Primeiro, nós temos um corpo. Esse corpo a gente já viu como ele foi criado, mas existem campos eletromagnéticos ao redor do nosso corpo. Qual o órgão com o maior campo eletromagnético? Pois é, muita gente acha que é o cérebro, né? Mas não é, na verdade é o coração. O maior campo eletromagnético do nosso corpo, a carga elétrica é muito maior que a do cérebro, o campo eletromagnético já também é muito maior que o cérebro. Temos várias experiências científicas para demonstrar isso. Então, por isso, muitos grupos mais próximos de física quântica falam assim, vamos desenvolver o coração, mas o que acontece? Você desenvolve só o coração, aí fica aquele pessoal muito só um sentimento, e às vezes falta um pouco um direcionamento, porque o mental fica jogado um pouco de lado. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Então, experiências interessantes para vocês verem as coisas que a gente falou no projeto. Foi feita uma experiência, eles tinham uma experiência da dupla fenda. Eles fizeram uma barreira aqui, que era o objetivo de lançar uma partícula de fóton, que é uma partícula de luz. Você acelera essa partícula de luz e quer que ela bata nesse objetivo aqui. Mas no meio do caminho eles fizeram uma fenda. Aí eles vão e lançam a partícula de luz. Quando eles lançam uma partícula de luz passando por uma fenda, essa partícula vai, atravessa a fenda como partícula e explode lá no final. O que aconteceu quando eles lançaram uma partícula? Eles fizeram duas fendas no meio do caminho. Os cientistas esperavam ou que ela escolhesse um dos caminhos, ou no pior dos casos que ela diminuísse em dois e saísse em duas partículas, mas o que aconteceu na época foi absurdo. Elas atravessaram e se transformaram numa frequência, em duas ondas. Uma onda saiu daqui, uma ressonou aqui e a outra aqui. Foi isso que bateu lá no final. E eles ficaram muito tempo tentando pensar, mas gente, o que aconteceu? Por que a partícula virou energia? Aí eles perceberam, fazendo essa experiência muitos anos depois, que em função do número de fendas que eles colocassem, mas principalmente, o que é mais interessante, em função do que
os cientistas pensavam que deveria ser a resposta, eles tinham o resultado. O que quer dizer? O que eu estou querendo dizer com isso? Os cientistas esperavam duas ondas ali. Se você colocasse 3 fendas, eles esperavam 3 fendas. Então eles começaram a tentar, eles acabaram descobrindo que eles estavam influenciando a experiência. Isso marcou a experiência da física quântica com o segundo resultado, o seguinte resultado. Até então, os cientistas eram pessoas objetivas. Eles não participavam da experiência, eles eram apenas observadores. A partir desse momento, descobriu-se que o observador, ele era um participante. Porque o fato dele estar olhando a experiência, ele estava já interagindo com a experiência. Porque o fato dele estar olhando para o fóton, ele estava interagindo com o fóton. Então, percebeu-se já que a mente humana estava interagindo nas partículas nesse momento. Então, são observadores, mas participantes. Depois, uma segunda experiência que é muito interessante, quando o Urandir falava assim, você é partícula do fulano de tal. Tipo eu, Charles, assim. O Charles fez aquele monte de besteira lá em Belo Horizonte, tá? Então agora você está de castigo porque você pegou a ressonância dele. Aí eu ligava para o Charles e falava, obrigado, sua bicha. Aí o que é esse negócio de pegar a ressonância? Eu não entendi, peguei a ressonância, eu tô num país, o cara tá lá em Belo Horizonte, aí ele faz as coisas e eu pego, né? Enquanto eu estava fazendo coisas boas que ele estava aproveitando. O que é isso? Os cientistas pegaram 2 partículas e simplesmente, pelo simples fato de pegar 2 fótons e colocar os 2 fótons no mesmo lugar, o que aconteceu? Aqueles fótons foram conectados uma vez um com o outro. Antes eles estavam separados. Uma vez que essas 2 partículas estiveram em contato e ficaram juntas, quando elas foram separadas a 22 quilômetros uma da outra. O que eles fizeram? Eles estimulavam um fóton de um lado para ver o que acontecia com ele. Aí eles se assustaram quando eles viram que do outro lado o outro fóton sofria a mesma reação. Então eles chegaram à conclusão que uma vez que as partículas vinham de uma mesma essência, de uma mesma fonte, quando elas eram separadas, o que você fazia com uma, havia uma ressonância na outra. Isso somos nós, gente, hoje, no projeto. É por isso que a gente fala, pessoal, os que perderam o trabalho não tem problema, porque vocês vão pegar a ressonância dos outros. Aí você fala, isso é uma carocha do ouro para não ficar triste porque eu perdi o trabalho. Não, gente. Isso, na verdade, é verdade, tá vendo? A gente está agora tentando inocentar o ouro. Porque mexeu com uma partícula, mexeu com outra. É por isso que a gente faz o trabalho em um, o outro capta a ressonância. Então isso é real, gente. Isso não é uma coisa que a gente fala no projeto. Isso é uma coisa já provada cientificamente. Isso já é ciência convencional. Não estamos nem falando aqui de ciências paralelas, né? E a parte negativa? A parte negativa também. Nós, como somos todos bonzinhos, isso não acontece mais. A segunda outra experiência que é muito interessante, eles pegaram e fecharam um vidro no vácuo e tentaram observar o que tinha no vácuo. Falaram, não vai ter nada no vácuo. Primeiro eles se assustaram e falaram, dentro do vidro, com vácuo dentro, tem um monte de fóton, né, que são partículas de luz, energia, ondas. Aí eles falaram, tá, vamos fazer uma experiência, já que está cheio de fóton dentro desse lugar, vamos tentar inserir um DNA humano dentro dos fótons e ver o que acontece? Aí eles colocaram o DNA dentro do vidrinho. O que aconteceu? Os fótons tomaram a mesma forma lá que o DNA tinha. Eles ficaram idênticos. As partículas se alinharam. Pela vibração dos fótons, os fótons se alinharam da mesma maneira. Eles ficaram com a mesma forma que o nosso DNA. Aí o que eles falaram? Então vamos fazer outra? Vamos tirar o DNA daí de dentro e ver se vira mal bagunça de novo? E tiraram. Resultado, o que aconteceu? Não mudou. Os fótons continuaram com a mesma forma do DNA humano. Então, gente, isso aqui também é para a gente perceber que, bom, primeiro, nós somos formados de células, né, que geram campos eletromagnéticos, e cada célula tem o seu código genético, e simplesmente só o nosso código genético, separado de nós mesmos, ele já interage e influencia a energia, os campos energéticos, sozinho, sem a nossa consciência, né? Então, para a gente ver, já só o nosso DNA ele já comanda os fótons. Então imagina como que funciona então a nossa parte de paranormalidade quando a gente tenta pensar nas coisas e fazer acontecer. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Uma última experiência que eu vou falar, que é interessante, eles pegaram o DNA humano e fizeram experiências com ele, deixaram ele isoladinho lá e colocaram pessoas com diferentes emoções no local. Eles perceberam que as pessoas, quando elas ficavam irritadas, o DNA humano, irritados ou com sentimentos mais negativos, o DNA humano,
ele se contraía e diminuía. E perceberam que em momentos que a pessoa estava relaxada, tranquila, sorrindo, o DNA ele se relaxava. Ou seja, a gente está vendo simplesmente o efeito de uma emoção nossa, como que isso afeta as nossas células diretamente. Mas por quê? Podemos passar para o próximo. Por quê? Não é o mesmo, é porque é a mesma imagem. Porque o que acontece aqui? Vocês estão vendo aqui o coração. E ali parece uma maçã em volta, aqui é um campo de toros. É um campo não é eletromagnético, é uma força, né, que é gerada, um campo eletromagnético, e mostra em volta do coração como que ele gera esse campo. Então o que acontece, gente, quando a gente faz as nossas mentalizações, as nossas coisas? O coração, primeiro a gente não fala que a gente com os estímulos emocionais e sexuais são a base para a gente gerar energia vibracional? O que acontece aqui? O coração é o primeiro que gera, aqui eu estou falando dele pelo coração e não pela parte sexual, mas gera aquela primeira emoção. Na hora que ele gera aquela emoção, ele gera esse campo primeiro. Aí, no nosso caso, no projeto, o que a gente faz? A gente tem aquela primeira certeza que o nosso combustível é o estímulo emocional ou sexual, e a gente vai e usa o mental, o nosso chakra frontal, para direcionar, né, aquela energia. Ou seja, o embaixo está produzindo um tipo de combustível, né, que de repente a gente teve esse sentimento, serve de combustível para gerar energia vibracional. E o nosso frontal, usando o nosso mental, a gente direciona aquela energia. E o que acontece quando a gente direciona aquela energia? A gente dá o comando mental, o cérebro produz um campo eletromagnético, e ao mesmo tempo o coração vai produzir o dele depois e amplifica. Quando ele produz esse campo enorme, o cardíaco, ele afeta todas as células do nosso corpo, e naquele momento ele está afetando o nosso DNA. E o nosso DNA está influenciando os fótons que estão ao nosso redor. Então, cada mentalização que a gente faz, cada trabalho que a gente faz, tem todo esse processo acontecendo. É por isso que existem grupos, que vocês vão ver que trabalham com física quântica, que ficam muito só no coração, porque eles se baseiam simplesmente na informação de que o coração é que tem um campo eletromagnético maior. Então eles falam, não, desenvolve o cardíaco, desenvolve o cardíaco, desenvolve o cardíaco, mas eles se esquecem de quem pode direcionar melhor essa energia é o nosso frontal. Então eles não trabalham muito com o mental. É o que faz a diferença. Às vezes, de grupos que começam a desenvolver o cardíaco, às vezes perdem um pouco o efeito terra, né? Pé no chão. Começa a parte da cabeça fica um pouco menos direcionada. Então, só trabalham essa parte de sentimento, estou sentindo isso, sentindo. A gente está tentando equilibrar sempre os dois. É por isso que a gente trabalha equilibrando as 7 camadas da aura. Apesar da gente falar assim, porque muita gente tem essa dúvida, me pergunta às vezes, Otávio, vocês ficam falando, trabalha mental, e as emoções, e o cardíaco, vocês não mexem com nada disso, outros grupos trabalham com isso, com o coração, com o amor, com isso tudo. Gente, é a mesma coisa, só que a gente está usando, além do nosso coração, a gente está usando também, como os outros usam, a gente usa o mental para direcionar, porque o nosso frontal é como se fosse um Windows, um sistema operacional. Ele é que gerencia essa parte toda. Aqui no coração, no plexo, a gente sente a qualidade da energia, ou gera aquele primeiro estímulo, depois ele vai e direciona para aquilo que a gente quer fazer. E esses dois funcionando juntos vão gerar essa atração e essa concretização, a realização, de uma maneira muito mais eficaz do que se a gente trabalhasse apenas com o chakra, porque a gente não está utilizando o máximo do nosso potencial. No caso do projeto, a gente está utilizando os dois. Então, acho que isso responde algumas perguntas que não foram feitas antes. Não confundir mental com racional, né? As pessoas confundem demais. Pois é, muita gente confunde também mental com racional. Isso é interessante. Você fica falando para a gente usar o mental, então, para largar meus sentimentos de lado e virar um racional? Falei, não, de jeito nenhum, gente. Mental é a gente trabalhar com a frequência cerebral acelerada, é a gente conseguir direcionar essa energia no frontal, é estar com os hemisférios cerebrais equalizados para que a energia centralize no frontal. Não é ser racional. Da mesma forma que trabalhar o cardíaco não quer dizer ser emocional. Não quer dizer, como intuição também não é uma emoção. Então são coisas diferentes que para a gente separar bem na hora que for explicar para um colega, para um amigo. Sim, é porque quando eu falo cardíaco aqui, eu estou falando dos dois chakras, cardíaco e plexo. Essa parte a gente sente até mais no plexo, né, na verdade. Eu falei cardíaco porque os grupos que falam de física quântica, eles falam muito cardíaco, mas a gente trabalha com aqui o plexo e o cardíaco, até mais o plexo do que o cardíaco.
Gente, a minha apresentação, eu acabo a apresentação nesse ponto. Agora, se tiver alguma pergunta, senão eu passo direto para o Alain. Oi? Deixa as perguntas para o final? O que você acha? Deixa tudo para o Alain. Eu também acho essa ideia ótima. Então, eu vou passar para o Alain, gente. Obrigado. Muito bom. Parabéns pela palestra, pesquisa excelente, muito conhecimento. E, bom, gente, entrando um pouco nessa parte de física quântica, o nosso próximo tema é sobre a paranormalidade. Então, nós vamos entender melhor, através do Charles, que já domina essa frequência, manipula muito bem esses efeitos paranormais. Então, ele vai explicar para a gente as experiências dele, os treinamentos, enfim, tudo que a gente pode desenvolver através da nossa mente com a interação na matéria. Então, nós precisamos lembrar que a paranormalidade ela é uma interação do nosso campo eletromagnético em qualquer coisa, tá? Então, nosso corpo tem pequenas gotículas de plasma no nosso sangue. Então, dependendo do estado emocional em que você se encontra, essas pequenas gotículas de plasma vibram e formam um microcampo eletromagnético. Uma vez que você está, por exemplo, chorando, está muito triste, enfim, coração extremamente acelerado, essas partículas estão vibrando absurdamente. Então, às vezes, explode a luz, ou às vezes acontece um barulho dentro da sua casa que você não sabe qual é a origem, mas é o que nós chamamos de poltergeist. Então, esse campo eletromagnético, essas partículas sanguíneas, elas precisam ser manipuladas conscientemente para que a gente consiga interagir de forma com bastante êxito na matéria. Tortar um garfo, mudar a frequência de uma pessoa, até produzir cura, principalmente, tirar pessoas de depressão, enfim, tudo do negativo é reversível para o positivo, uma vez que a gente domina nosso corpo com consciência, ok? Então, eu vou chamar o Charles para ele continuar essa palestra. Ele vai fazer também, a palestra dele é uma dinâmica também, então provavelmente acho que ele vai fazer alguma ativação na gente. Então, é isso. Obrigado. Fica à vontade, tá, gente? Obrigada. O Léo tá bravo. Coitado de mim. A orelha tá furada. Ô, gente, primeiro eu quero fazer o seguinte, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a paranormalidade, como que se desenvolve ela, contando um pouquinho da minha experiência, como que tudo aconteceu. Mas antes de começar esse trabalho, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de colocar todo mundo na mesma frequência, olhando o campo energético, vendo como que se teve alteração ou não, observando a vibração de cada um aí, porque aí eu posso aprofundar um trabalho de uma forma melhor. Porque se alguém estiver passando mal, estiver angustiado, tiver isso, tiver aquilo, a gente já corrige ali, porque eu quero aprofundar. Tenho quantos minutos? Posso? Tá beleza. São quantas horas, gente? Eu cheguei tarde hoje, né? 10h20? Uai. Eu vou embora amanhã, mas tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês ficarem em pé, que eu vou passar bem rapidinho assim no campo de cada um, observando a frequência, a energia, só para me ter uma noção, tá bom? Vocês querem ou não? Apaga a luz ou não? Não, precisa não. Começar por lá de cá. Onde que é? Não sei, olha. Tem que chamar o filho da Solange. Eu acho que é aqui, mas não tem um jeito.